acontece em Itapajé e na região, você confere no Diário de Itapajé. Política, esporte, entretenimento. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @Diário de Itapajé. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, Diário de Itapajé. Quer mandar sugestões ou quer divulgar sua marca aqui? Entre em contato com nossa produção pelo WhatsApp 992750606 ou 99226940. Direção Geral e Comercial Fábio Albuquerque. Direção de Programa George Pontes. Produção Gráfica Júlio Henrique. Produção e edição Washington Rodrigues. Diário de Itapajé. Diário de Itapajé, notícia e informações em primeira mão. Tudo o que acontece em Itapajé e na região, você confere no Diário de Itapajé. Política, esporte, entretenimento. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @Diário de Itapajé. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, Diário de Itapajé. Quer mandar sugestões ou quer divulgar sua marca aqui? Entre em contato com nossa produção pelo WhatsApp 992750606 ou 99226940. Direção Geral e Comercial Fábio Albuquerque. Direção de Programa George Pontes. Produção Gráfica Júlio Henrique. Produção e edição Washington Rodrigues. Diário de... Boa noite, amigos internautas. Hoje a gente está recebendo aqui o diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Ceará, o Sindeletro, José Timóteo Bastos Freire. Hoje ele vai falar sobre essa greve dos trabalhadores que trabalham no setor elétrico do Estado do Ceará, os terceirizados. Hoje, durante todo o dia, a gente acompanhou em programas de rádio, também em blogs locais, entrevistas do Timóteo. E hoje a gente está recebendo ele aqui na página Diário de Itapajé para ele falar um pouco sobre essa greve, se ela está sendo de forma legal, quais os princípios que eles estão utilizando. E eu queria que você se apresentasse, Timóteo, por gentileza, aqui para a câmera, e fique à vontade para falar um pouco. Boa noite, primeiramente ao nosso jornalista George Ponte, nosso amigo, irmão. A gente já tem uma boa relação, de longos anos, pessoa que eu tenho respeito, ao Diário de Itapajé, aos companheiros e companheiras, aos senhores e senhoras, e ao povo amigo de Itapajé e região, quem estiver nos escutando no momento, Então, quando se fala de princípio de greve, sempre traz um impacto maior para a população, porque nós sabemos que o setor de energia é um setor essencialíssimo hoje, para a construção da economia do país e, consequentemente, todas as etapas da economia passam por esse setor, Então, mas é lógico que a gente tem toda uma causa e uma razão, Jorge. Com certeza, eu imagino, e assim, Timóteo, eu ouvi de você mais cedo sobre outras assembleias, que teve, onde foi votado, foi organizado para todo precedente à lei. Você poderia falar um pouco dessas assembleias anteriores? Pronto, Jorge. Então nós vamos passar para as etapas, Eu podia até resgatar um pouco antes das pode ficar à vontade, porque assim é importante para que a sociedade tome conhecimento que nós não somos nem radicais. Nós somos aquelas pessoas que estamos tentando negociar. A apresentação da Convenção Coletiva dos Trabalhadores Terceirizados, ele foi apresentado em novembro do ano passado, 2019. De lá para cá, você pode contar o tempo, são mais de um ano. Nós estamos em dezembro de 2020, E a data base desses trabalhadores é em fevereiro. Então, houve o problema da pandemia, que foi algo de anormal, é bem verdade, mas isso aí não é fruto para dizer que não havia mecanismo para você criar uma negociação. Tanto é que várias e várias rodadas de negociação, não sei se na faixa de 12 a 13 rodadas de negociação houveram, e aí isso para a gente é um pouco desgastante. Você que está na mesa de negociação, negociando com o sindicato patronal,
as negociações muitas vezes elas se tornam muito acaloradas, né? Porque você está defendendo o interesse dos trabalhadores. E os trabalhadores terceirizados do estado do Ceará são mais de 7 mil. Hoje nós temos uma correlação de força, por exemplo, os trabalhadores do quadro próprio são na faixa de 1.200 trabalhadores, pouco mais de 1.200. Então você tem uma relação de praticamente 6-1, né? Então esses trabalhadores é que hoje fazem valer o sistema da Coelce, né, Enel, a nível de estado do Ceará, que faz valer esse sistema tá em pé. Esses trabalhadores são homens honrados, são os profissionais qualificados, pessoas que estão comprometidas com a sociedade, porque quando você está trazendo uma energia de ponta e de qualidade para a população, consequentemente você está comprometido, né? Timóteo, me diga uma coisa, na verdade qual é a maior reivindicação? É questão salarial, é segurança de trabalho? Você pode passar aqui para os nossos amigos internautas? Bem, eu vou, só para a gente concluir, Jorge, aí eu passo para essa etapa. Uhum. Então assim, a gente fez todo esse processo, e aí quando a gente construiu esse processo de negociação de forma amigável, que esse é o nosso grande objetivo, para que não tenha aquela ideia de que nós estamos radicalizando no movimento, então você passa aí em torno de 12 meses, né? Quase 12 meses você negociando, então você entende que esse pessoal estão simplesmente protelando, não estão realmente interessados em negociar uma convenção coletiva que foi aprovado pelos trabalhadores terceirizados. Então eu resgatando isso, eu vou trazer que os trabalhadores, desde quando os trabalhadores formaram a 4ª ou 5ª convenção coletiva, que nós colocamos como meta chegar a 2 salários mínimos. Se você vê um trabalhador desse, que está fazendo chuva, faça sol, em qualquer circunstância, esse trabalhador está prestando um serviço de alta qualidade, relevante para a sociedade, mas o mais importante disso é que eles não estão sabendo que eles estão se expondo ao risco, além do risco do choque elétrico, né? E eu posso colocar que esse choque elétrico, ele já vitimou pelo menos 3 vítimas agora, recentemente, no estado de Goiás, e a gente teve um caso bem recente aqui, da empresa Acender, na região de Canidé, que um companheiro estava lá fazendo uma manobra com um trator, né, fazendo a limpeza da rede, e esse trator, como ele estava trabalhando sozinho, que é uma coisa que fere a NR10, aí o companheiro bateu num stay, consequentemente esse stay movimentou o poste, a rede com certeza desceu, e aí, companheiro, o resultado foi um negócio muito triste, né? O camarada morreu eletrocutado e carbonizado, totalmente queimado, um negócio muito triste pra gente. Então mostra que esse trabalhador está comprometido. E como tanto, ele cansou. Claro que ele cansa, né? Você passa esse tempo todo protelando, enganando o trabalhador, porque isso é enganar, é usar de má fé com os trabalhadores. Nós fazendo toda a interpelação de defesa dos trabalhadores e esses camaradas só enrolando, né? Então, assim, as etapas que a gente ultrapassou, depois disso, aí os trabalhadores começaram a tomar decisões mais radicais, né? Ou seja, os trabalhadores começaram a nos pressionar, e eles estão cobertos de razão, né? E essa pressão resultou que nós formamos, né? Uma assembleia, né? Chamamos o companheiro para essa assembleia. A assembleia a gente normalmente divulga no jornal de grande circulação, e essa assembleia ela foi prevista para o dia 26 de novembro de 2020, ou seja, agora bem recente. A Assembleia, os trabalhadores decidiram pelo estado de greve, os trabalhadores que estavam presentes à Assembleia, e um número bem representativo de companheiros, e aí decidiram pelo estado de greve. E é claro que a gente, no estado de greve, a gente teve uma etapa aí, e essa etapa ela se deu exatamente entre o dia 26 e o dia 8. Aí são na faixa de 12 dias, né? A gente contando. Então, esses 12 dias, a gente aproveitou, Jorge, um momento para a gente também acionar o Ministério Público do Trabalho para tentar viabilizar uma negociação viável para os trabalhadores. Novamente se fracassou essa situação, porque os patrões não estavam interessados realmente em trazer uma proposta satisfatória para os empregados. E aí eu coloco uma observação, que quando a gente traz uma proposta para a categoria apreciar, é quando a proposta ela está
com a possibilidade de negociar. Nós não podemos trazer proposta que vai retirar direito dos trabalhadores, que é o que eles estavam querendo fazer. Querem adicionar, né? Com certeza, esse é o objetivo. E aí, Jorge, para a gente concluir essas etapas, terminou-se esse processo, não surtiu efeito, e aí, consequentemente, a gente, o que fizemos? Novamente fomos lá, baixamos um novo edital, através de um jornal de grande circulação, e nesse edital, a gente já começou a discutir a proposta de greve, né? Então, dia 8, os trabalhadores foram, 85% da categoria que estavam presentes nesta Assembleia, um número também representativo, decidiu pela greve, e a greve ele tem um prazo legal para a gente cumprir. Qual seria esse prazo? Quando você decreta a greve, você tem um prazo de 72 horas para nos informar. Primeiro, as partes interessadas, o sindicato patronal, as empresas que estão envolvidas dentro dessas negociações. Por que a gente fala sindicato patronal e por que é uma convenção coletiva? Convenção coletiva é quando você faz com o sindicato patronal que representa várias empresas. Diferente do acordo, o acordo é quando você faz uma relação direta de acordo com uma empresa única e específica, né? Então, essa negociação, né, ela não proliferou, ela não foi à frente, né? Por quê? Porque existia insensibilidade por parte das empresas, não respeitando os trabalhadores numa circunstância. E nós temos as situações mais graves, viu, Jorge? Nós temos situações de companheiros... O espaço é seu. Que não paga, que não recebe hora extra, fazendo hora extra, o pessoal não está recebendo. E isso aí está gerando um passivo muito grande. Essa empresa, por exemplo, a empresa BIQ, né? Que é a empresa que presta serviço hoje a nível de Itapajé, né? Mas o pessoal não vê a BIQ, o pessoal vê a Enel Coelce, né? Que ela é a tomadora do serviço. Essa empresa BIQ, nós temos pelo menos 4 grandes ações contra ela, ações coletivas, né? De cunho coletivo, e já ganhamos 2 ações. E as outras estão bem encaminhadas. Então a gente está mostrando que há uma sensibilidade por parte do sindicato e dos trabalhadores, mas aí você chegou ao estágio que você não aguenta e não suporta mais. É isso que eu queria aproveitar, cortando aqui seu raciocínio. Eu queria só explicar aqui para os nossos amigos internautas. Hoje eu estou recebendo na noite de hoje o José Timóteo Bastos Freire. Ele que é representante, ele é o diretor do Sindicato dos Eletricitários do Estado do Ceará, o Sindeletro. Ele é itapajaense e durante todo o dia de hoje ele deu entrevistas em emissora de rádio, outros blogs, e a gente está entrevistando ele hoje à noite para falar sobre essa questão da greve dos terceirizados que trabalham na parte elétrica, né, Timóteo? Com certeza. Aí eu queria saber, Timóteo, assim, você falou, eu vi, você deixou bem claro sempre da questão da legalidade da greve. E mais uma pergunta só para fechar nessa primeira parte da entrevista. Agora foi o limite mesmo desses funcionários? Por que só agora? Porque há muito tempo, né, vem se arrastando. E só agora veio estourar esse limite deles. É porque desgastou mesmo total? Com certeza, Jorge. 11 meses não é brincadeira não, né? É mais do que a mulher ter um parto com a criança, né? A criança é 9 meses, né? Então, assim, realmente é um negócio muito triste. Mas, assim, chega a um estágio que o trabalhador não suporta e percebe que está sendo enrolado, né? Está sendo enganado. Então, companheiro, se a gente for olhar, Jorge, a gente vai ver que as propostas que eles estão dando são propostas irrisórias. Não estão dando nem a inflação. A última proposta que vieram dar, né, nessas mediações, a penúltima, para a gente colocar isso com muita clareza, a penúltima proposta foi que eles chegaram ao patamar do índice inflacionário. Mas nós temos como meta 2 salários mínimos. Pensa um trabalhador que está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se expondo aos riscos, né? Sendo por ser mordido de uma cobra, onde ele estiver tirando defeito, né? Ou um cachorro. Um choque elétrico mesmo. Um choque elétrico, ou um cachorro morder ele, ou até um camarada mesmo assaltar o trabalhador. Aí você de madrugada entrando, você está passivo a tudo. Então, esse trabalhador tem dado sangue e o suor pela essa empresa e, consequentemente, o grande beneficiado dessa situação é a população como um todo. Agora, nesse momento, chegou o momento que o trabalhador não suportou mais e eles resolveram paralisar as suas atividades, né? E quando eu falo as atividades, eu posso colocar quais são as dessas... É isso que eu queria saber em forma de informação para a sociedade. Pronto. Quais essas atividades que vão parar, ou existe alguma que vai ficar por razões de
segurança? Pode passar para os internautas? Pronto. Então, assim, como a gente cumpriu todos os pré-requisitos da lei, né? Nós temos uma assessoria jurídica muito boa, a doutora Jane Carlito está há quase 30 anos com a gente, é uma pessoa muito capacitada, ela é membro de uma representação seccional dentro da OAB Ceará, uma pessoa assim muito conceituada e de muito conhecimento refinado, conhecimento jurídico nesta área. E ela está nos acompanhando, né? Como sempre acompanhou outros momentos anteriores. Então, para você ver como é que isso funciona, é complicado. Agora, a greve, quando você decreta a legalidade dela, tem alguns pré-requisitos que vocês têm que cumprir, né? Além desses que eu falei, que é o tempo que você tem de habilidade para você passar as informações, primeiro para as partes interessadas, que seria, né, até o próprio Ministério Público do Trabalho, né, que é um órgão mediador, passa essas informações também para os órgãos competentes a nível de Estado, também passa as informações também para as empresas, né, que estão envolvidas dentro desse processo, o sindicato patronal, e consequentemente o fator mais importante é a sociedade, que também toma conhecimento desse fator através dos veículos de comunicação, como a gente está fazendo agora nesse momento. Aí vemos quais são os outros pré-requisitos que você tem que cumprir. Por exemplo, o serviço nosso é um serviço essencial, não é qualquer serviço, né? Então que a energia ela tem que ser mantida para a sociedade. Só que nesse período é um período especial, uns períodos específicos. Você fazer uma greve significa dizer, você começar a tentar mexer com o sentimento daqueles que estão negociando através da força de mexer no bolso. Por quê? Porque aí você vai ter, por exemplo, quais são as atividades que você vai fazer? Atividade, enfim, você vai levantar cabo de baixa e média tensão que porventura esteja caído ao solo, né? Porque aí você está expondo em risco a própria população e isso não pode acontecer. Aí nós temos consciência disso e fazemos com muita clareza para essa base, para esses trabalhadores. Além disso, aí tem questão de poste albauroado, que também não pode ficar. Consequentemente, quando o carro bate no poste, vai com certeza também derrubar o fio, né? Então está exposto também. E as outras duas situações por exemplo, você pegar um hospital, se porventura faltar energia no hospital, imediatamente você tem que repor essa energia porque está mexendo com vidas humanas, né? Então eu sei que os hospitais têm os geradores, mas nós temos a obrigação de dar uma energia de qualidade, e aí a gente tem que ir lá e repor, né, essa energia. E ainda tem um fator também que a gente coloca, né? Claro que a gente, dentro desse fator, a gente vai colocar mais uma categoria, Jorge, que é, por exemplo, os idosos, né? Que a gente vai olhar com isso porque os idosos têm uma fase mais difícil da vida, né? E a questão daquelas pessoas que precisam, né, de mecanismos, ventiladores ou até mesmo de balão de oxigênio, essas pessoas também não podem ficar sem energia. Quais são os serviços que não são essenciais nesse momento? É uma leitura, um corte, uma religação, uma ligação nova, uma inspeção, tá certo? Nenhum desses serviços, a construção de obra, desligamento programado também não é serviço essencial. Serviço essencial são somente esses que eu enumerei aí. José Timóteo, outra coisa que me chamou a atenção durante todo o dia foi que sempre as suas entrevistas, você sempre falou da questão da população, da sociedade abraçar a causa e tendo cuidado de manter os serviços, como você mesmo disse, esses que você comentou agora, ter o cuidado da população estar junto a vocês. Pode falar um pouco por que essa vontade de ter a população? Você acha que se torna mais forte o movimento? Com certeza, Jorge. Isso é um fator, você quando faz um movimento desse, você agrega a população para a nossa causa, porque é o seguinte, a população vai compreender que os trabalhadores estão exigindo algo legal, algo que vai trazer um conforto melhor para a sua família. Você pensa que no período da pandemia, você pegava um quilo de arroz, eu coloco um quilo de arroz porque é um exemplo, mas são vários itens que aumentaram na cesta básica, né? Você vai ver que o quilo de arroz era R$1,80, R$1,90, R$2,
chegou-se até o patamar aí da faixa de 6. Aí você vai ver, o camarada permanece com um salário menor. E quando vai repor esse valor, o camarada ele coloca menor do que a inflação. Como é que vai ficar a condição dessa pessoa com a sua família para dar uma vida mais digna? Esse trabalhador que está dando a vida e o suor pela população. É por isso que a gente conclama a população, entende e compreende que ela é um dos fatores preponderantes para trazer assim uma certa qualidade ao movimento em si, né? E um sucesso também. Por que isso? Porque a população, ela tem uns órgãos aí que ela pode começar a denunciar. Quando ela deixar de receber aquilo que é um serviço de qualidade, ela vai começar a chiar, ela vai começar a reclamar, né? Se você, porventura, chegar numa comunidade acolá, se não tiver nenhum desses itens que eu falei aí, o trabalhador não tem a obrigação de atender, não. O trabalhador tem a obrigação de atender, não. Ou seja, por quê? Porque a população tem que começar a sentir esse efeito, né? E ela saber que o culpado disso não é o trabalhador. O culpado disso é as empresas que não estão dando o reajuste necessário, aquele reajuste que eles merecem, né? Como eu disse aqui, 2 salários mínimos, Jorge, ainda está aquém para a atividade que eles exercem, né? Essa atividade que eles exercem é uma atividade de grande qualidade. Não é qualquer pessoa que desenvolve essa atividade, não. E põe em risco toda hora a sua vida, né? Toda hora a sua vida. Você pode ir, mas pode não voltar, né? Uma falha é o suficiente. Já pensou um trabalhador desse preocupado em casa e trabalhando? A possibilidade desse trabalhador vir sofrer um acidente grande, né? Também aí tem uma relação direta com a questão da segurança, né? Seria exatamente muito mais fácil e suscetível, né? Ele está assim, mais vulnerável a um acidente. Então, a gente tem esse cuidado, os trabalhadores estão corretíssimos nessa posição. A gente pede que a sociedade venha abraçar essa causa e quando a sociedade se sentir que está prejudicada, o que é que ela vai fazer? Ela vai para os órgãos reclamar. Aí ela tem o DECOM, ela tem PROCON, ela tem a ACE, ela tem a ANEL, para ela fazer as reclamações e começar a encher o saco desse povo, que é para poder encher também o saco e a paciência da Enel, né? Da Enel, para ela poder tomar uma posição em relação àquela prestadora de serviço que ela contratou. Então ela tem responsabilidade. Tanto é, Jorge, que quando tem uma ação trabalhista, né, ou seja, um passivo trabalhista, desses deixar de receber o seu direito que está garantido na convenção coletiva deles, nós vamos fazer e colocar na justiça, como nós temos 4 grandes ações contra essa BQ, né? Não só é ela, não, são várias empresas que a gente tem ações. Agora eu estou citando o exemplo dela, porque é ela que está representando aqui a nível de região norte, né? A nível mais presente norte, aqui na região norte. E uma boa parte da região metropolitana de Fortaleza, sabe? Então é esse o objetivo maior da população estar junto conosco. Timóteo, a gente está aqui há 20 minutos, a nossa audiência ela é boa, que era o nosso objetivo, é passar informação. A gente vai dar continuidade porque o assunto é importante. Por você também ser itapajaense, estar à frente desse sindicato, é uma das pessoas que tomou à frente, talvez tenha outras pessoas junto nessa negociação, e se tornou mais evidente por a gente ser itapajaense e acompanhar a sua luta. Mas assim, você acredita, Timóteo, por essas grandes empresas, né, elas terem um poder aquisitivo muito grande, vai atrapalhar? Elas vão se sentir no direito de pressionar o funcionário? Ou o sindicato também já está vendo essa questão desse acompanhamento por essa greve que vai atingir, eu acredito que atinja muito os setores, né, de corte? Você acredita que o sindicato está preparado? Pronto. Nós temos essa empresa e eu digo que, como diretor do sindicato, a gente está preparado para as situações adversas que são colocadas, né? E nós temos que estar preparados também para da forma como a empresa vai tratando o trabalhador. Quando se decreta a greve, quem está no comando da greve é o sindicato. Qualquer situação de relação que o patrão queira ter, não é mais com o trabalhador, não. Nós estamos no controle da ação. Então eles têm que se retratar para a gente. Ele passa um problema para o trabalhador, através da própria Enel, o que é que acontece? O trabalhador informa para a gente, a situação é essa. Se não for um trabalho emergencial, nós não vamos atender. E pronto, deixa lá, o cliente vai ter que esperar pelo final da greve, porque a greve você tem disso para começar,
mas não tem Tem um isso para limite. terminar, né? Não posso dizer como é, pode terminar amanhã, pode terminar depois de amanhã, né? Tanto é que agora à noite eu estava ouvindo que vai haver uma conversa com o sindicato patronal, e o sindicato patronal parece uma coisa piada, sabe? Uhum. O sindicato patronal quer que esteja só parado 5 a 10%. Que greve é essa? Que você só para 5 a 10% da categoria. Então não é greve, né? A greve é aquela que vai impactar diretamente para fazer com que eles tenham essa sensibilidade. E é claro que a gente sabe que a Constituição Federal permite o direito de greve, né? O direito de greve dos professores, o direito de greve dos eletricitários, só tem uma categoria que não é permitida na Constituição, que é os policiais. E fizeram greve. E fizeram, porque eles não têm associação, não é para ter associação, e nem tem sindicato representativo, né? Então, as outras categorias têm. Então, eles podem, consequentemente, utilizar-se através desses mecanismos, usando os instrumentos da lei, né, obedecendo os pré-requisitos que a lei determina, para aí sim você declarar a greve, e aí, a partir da declaração da greve, todos os caminhos são esses que a gente vai estar adotando, né? Para poder deixar a paciência da Enel aí na flor da pele. E ainda tem uma coisa, viu? Nós temos um problema também. Uhum. A Enel, por enquanto, está tratando nós de forma também muito assim particular. Ela está se esquivando. Ela está também no nosso acordo coletivo. Já estamos no nosso acordo coletivo. Então ela tem 2 problemas para administrar aí, né? Porque os trabalhadores já estão começando a desconfiar e ficar insatisfeitos. Porque ela está usando aí o instrumento da pandemia e está dizendo que não vai querer dar as garantias que já estão no acordo coletivo desse ano, que também está se avizinhando aí, já passou, inclusive, a nossa database em outubro. Então a gente está colocando só para a gente refrigerar, para a população tomar conhecimento que ela está começando a colocar 2 pepinos na mão para ela descascar. Aí complica um pouco a situação mais, né? A gente pode... Com toda certeza, Jorge. E, Timóteo, a gente conversando nos bastidores, você falou também que já está se organizando para aumentar a movimentação em outros municípios, né? Você pode falar um pouco? Com toda certeza. As estratégias, muitas vezes a gente não coloca aonde é que a gente está, né? A gente, como questão de estratégia de movimento, mas com certeza, porque quando você está organizado bem, você vai trabalhar para organizar outras bases também de uma forma que eles possam ter esse mesmo sentimento dos trabalhadores que estão organizados e conscientes desta defesa. E aí, em particular, eu digo que os trabalhadores realmente estão muito conscientes dessa defesa, dessa luta, né? Não é só aqui, né? Nós temos Sobral, nós temos a própria Itapipoca, né? Nós Calcaia, temos Maracanã, a região... ela entra? Oi? A Calcaia, Maracanã, ela também. entra? Eu coloquei aqui a região nossa, né? Atlântico, região de Camocim, tá certo? Aí já há algumas movimentações nesse sentido, né? E aí tem outras movimentações maiores. Em Fortaleza, a gente já tem uma movimentação muito boa, né? De paralisação. Nós temos na região de Limoeiro, onde nós tivemos o primeiro foco depois de uma insatisfação dos trabalhadores que não receberam os seus direitos, né? As suas horas extras, aí os trabalhadores resolveram fazer uma paralisação, não era greve, porque greve é quando você faz todo esse trâmite, esse processo, né? Mas é uma paralisação para demonstrar para os patrões que eles estavam insatisfeitos. Eu queria até fazer uma observação que eu pode ficar à vontade, Jorge. Pode ficar à vontade. Eu não fiz eu não fiz na entrevista com o Luizinho, mas assim, eu queria ratificar que houve um problema, que um trabalhador buzinou no nosso ouvido, né? E é claro que nós resguardamos quem é a fonte. Isso é compromisso dessa diretoria como um todo, resguardar a fonte. Né? Para resguardar o trabalhador. E aí esse trabalhador informou que estava há 10 meses, a antiga empresa, que era a Dínamo, há 10 meses sem depositar o fundo INSS dele. E aí eu fui fazer uma consulta mais minuciosa. Aí eu comecei a conversar individualmente com cada trabalhador. A gente ia encontrando e perguntando como é essa situação. Vá lá na Caixa Econômica e por seu extrato analítico, que para surpresa nossa, companheiro, para surpresa nossa, a grande maioria dos trabalhadores, a grande maioria esmagadora estava sem receber o seu depósito. E aí nós pressionamos, fomos para cima da Coelce. Depois disso, a Coelce, ela disse que os representantes dela na época estavam em Goiás, né? Iria tentar ver se resolvia, que era aquele que é responsável pelas contratantes, né? Aquele que é responsável pela licitação das empresas que eles contratam no sistema dela para fazer esse serviço. E aí a empresa, como a coisa estava se arrastando há 2 semanas,
Aí os trabalhadores resolveram tomar uma decisão mais radical e a decisão foi correta. A decisão política desses trabalhadores foi corretíssima. Tanto foi corretíssima que os trabalhadores pegaram seus familiares, pegaram seus familiares, né? E com esses seus familiares, juntamente com a esposa e filhos, né? Chamaram a atenção da população e foram para a porta da empresa. Ora, se a empresa dizia que tinha dificuldade de caixa porque não tinha caixa para pagar, como é que a Coels Enel, ela se diz tão responsável a ponto tal de contratar uma empresa que não tem suporte financeiro para chegar e sustentar os seus trabalhadores? Mas sabe por que isso ocorre, Jorge? E aí eu faço essa observação, é porque toda vez que nós estamos nas mesas de negociações, discutindo essas propostas, nós dizemos que eles têm que colocar nas planilhas deles o valor do salário do trabalhador. Porque se você vai contratar e você contrata com o valor abaixo, né, com o objetivo de ganhar a licitação, demonstra-se que as empresas são irresponsáveis, as empresas que fazem esse agrupamento, que elas deveriam estar organizadas e quando eu colocasse o valor abaixo, ou seja, ou fosse colocar um valor abaixo, não, claro, que a gente defendendo que seja um cartel, mas que ela tenha cuidado de colocar o valor real, estipulando, né, para que outras empresas possam concorrer de maneira justa e o trabalhador não possa ficar prejudicado, como aconteceu no caso da Dínamo, e aí a Coelce teve que se mexer, porque aí os trabalhadores e a família começou a se mexer e a repercussão disso aí é muito negativo, né? A sociedade começa a observar com os olhos da empresa que quer demonstrar ser uma maravilha, né? Antes da gente ir para nossas considerações finais, eu tenho mais 2 perguntas, mas eu vou parar um pouco só para falar aqui dos nossos patrocinadores, que é quem mantém o nosso Diário de Itapajé firme e forme aqui na internet, no Facebook. Eu quero falar do Cangalha Restaurante, comida genuinamente itapajéense, do Telepizza, a entrega mais rápida de pizza em Itapajé, é do nosso amigo Henrique. O Frigopesca, que é carne de qualidade, higienizada, com selo de garantia, é no Frigopesca. Só lembrando que a gente está numa pandemia ainda, a gente está tomando cuidados, né? A gente vai para as festas de ano, e lá no Frigopesca os cuidados são redobrados, entendeu? A entrega a domicílio, a entrega mais rápida e a domicílio é garantida lá no Frigopesca. Também tem o Pit Stop Skol, a cerveja mais barata de Itapajé no Pit Stop Skol, e o Supermercado da Ayrton. O Supermercado da Ayrton está passando por uma grande reforma, vai ser aumentado, o que é bom vai ficar melhor ainda. Um abraço para o amigo da Ayrton, Elisiane. E também tem, quer saber tudo sobre planta? Quer materiais orgânicos? Vai no nosso amigo que cuida de plantas, Lírio do Campo. Tudo sobre plantas tem lá, fica ali na Avenida Osmar Baixo, vizinho Mamar. Quer saber tudo sobre planta? Ele vai lá lhe ajudar, qual é o tipo de planta que vai dar certo aqui em Itapajé, no seu sertão, na sua fazenda. Vai na loja Lírio do Campo. E quem está nos assistindo também é o Jorge Henrique Salles, a Elisângela Teixeira, o Danilson Mota, o Ciro Vasconcelos, o Victor Soares, Adriano Furtado, o homem da Amizade FM, tem um programa lá do meio-dia às 14 horas, Maria Lima, Marcos Santos, Zé do Som, o homem da Z10 Produções. Quer contratar palco, iluminação, live também, o homem trabalha com stream. Fala com o meu amigo Zé do Som, a Lucimar Alves também está assistindo, Diana Cristina, Claudemir de Souza, Fábio Albuquerque também está assistindo. E vamos seguindo aqui em frente. Eu já roubei aqui mais de meia hora do Timóteo, mas é por uma boa causa. É para a população itapajense ficar informado de como vai funcionar essa questão da greve. O Timóteo é genuinamente itapajense, ele está à frente. Ele já falou, vai ficar aqui no nosso Facebook, vai ficar registrado. Se você tem dúvida, compartilha para chegar em mais pessoas. Vou novamente aqui falar com o Timóteo, como eu deixei para ele, antes das considerações, sobre a questão da fiscalização da Enel sobre essas empresas. Porque vem seguindo nessa contratação dessas empresas, que eu não sei como é o processo, empresas que tipo não deposita, e eu acho que era para ter uma fiscalização mais rigorosa, né?
Perfeitamente, Jorge. É uma observação muito boa da sua parte, né? Mas o objetivo da Enel, a gente pode ver e observando toda essa explanação que eu fiz, o objetivo dela é ter uma mão de obra mais barata. Só que a mão de obra do trabalhador não deve ser barata, não. A daqueles que cria essa riqueza que não vai ficar aqui no estado do Ceará. A gente tem que deixar isso bem claro. Essa riqueza ela vai migrar lá para onde é a fonte dela, né? Que é a Itália, né? Ela já foi do grupo Endesa, né? Anteriormente, que era um grupo espanhol. Depois ela passou para o grupo da Enel, que é uma empresa, por ironia do destino, é uma empresa estatal. Aí você pega uma empresa que era estatal aqui e você privatiza ela para ficar na mão de uma empresa estatal lá da Itália. Então, assim, é um negócio muito complicado. E eu podia até colocar, Jorge, eu sei que não estou fugindo muito à regra. Não, pode ficar à vontade. Mas, assim, é importante que eu coloque isso para a população. Quando a empresa foi privatizada, meu amado, em 97, aí você vai ter um grande problema. Porque antes nós fizemos um raio-x, quais eram os municípios que davam lucro. Quando nós colocamos essa empresa que ela está sob a tutela do Estado, ela tem uma conotação especificamente social. Sabe por que ela tem especificamente social? Já eu explico. Porque no estado do Ceará, na época, somente 8 municípios davam lucro. Somente 8. Então significa dizer que todos os outros municípios eram prejuízo. Então as que davam lucro, repartia esse lucro que tinha para esses municípios e era atendido qualidade para esses municípios que estavam em prejuízo. Hoje você acha que a empresa ela vai colocar lá com toda assim a capacidade do jeito que era colocado quando a empresa era estatal, o seu serviço à sua mão de obra naquilo naquilo que não dá lucro? É como você pegar, por exemplo, uma bodega, você vai colocar a bodega com o objetivo de você tirar algum lucro, né? Você não pega uma bodega para dar prejuízo, não tem perigo. O camarada comprar mercadoria, né, para repor. Né? O camarada, se tiver bom senso, ele vai ver que não tem lógica. Mas eu estou colocando isso só para a gente fazer uma observação. E aí eu pontuava o último caso em relação a Dínamo, que eu acabei de falar, né? Que é mais uma empresa que tem um grande problema e tem um passivo trabalhista. Além desse problema do fundo de garantia que foi resolvido, porque os trabalhadores, juntamente com seu familiar, fizeram a movimentação de manhã, quando deu à tarde o dinheiro apareceu. 10 meses, ou seja, a atuação política do movimento foi perfeitamente correta. Foi perfeitamente correta e forte, né? Como a gente tá fazendo agora esse movimento grevista para que os trabalhadores sejam reconhecidos como tal, né? E eu digo de antemão que a Dínamo está passando a mão na cabeça. Quando eu digo que ela está passando a mão na cabeça, porque a ação ela vai envolver algo em torno de mais de 320 trabalhadores. Diz ela que é só 97, mas ela vai ter que provar na justiça. Mas o número que a gente tem é 320, nessa faixa de 327 trabalhadores, e 327 trabalhadores com a quantidade de horas que tem lá, irmão, o passivo trabalhista não é pequeno, não. É grande. Se a empresa não tiver o aporte financeiro, aí eu vou colocar essa observação que você fez a pergunta. Se ela não tiver esse aporte financeiro, quem vai pagar é a empresa tomadora de serviço, que é a Coelce. Ela é responsável, né? Ou seja, se ela é tomadora de serviço e colocou uma empresa que não tem o suporte financeiro e não dá as condições reais para o seu trabalhador, ela que vai pagar. Na hora que a gente mover a ação, é dessa maneira que funciona, tá certo? Então o trabalhador fique tranquilo nesse sentido, que ele vai ter uma entidade sindical combativa sempre olhando o foco da melhoria da condição desses trabalhadores, né? Por quê? Porque são eles que fazem essa empresa existir, tá certo? Tá aqui, hoje estamos aqui conversando, vamos chegando aqui à nossa reta final, vou deixar ele para as considerações finais. Eu vou falar que só que quem está assistindo também é o Fernando Salles, que é o homem da empresa B&C Construções e da empresa Ícone. Trabalha com coleta de lixo em cidades vizinhas, faz escola, faz construções de vários tamanhos, de várias proporções. Vou mandar um abraço para o nosso amigo Fernando Salles, que é o homem da empresa B&C e da empresa Ícone, genuinamente itapajaense. Vou deixar aqui você, Timóteo, agora as considerações para você falar à sociedade que tenha paciência, que vai ser tudo resolvido da melhor forma.
Eu vejo desde o começo o seu empenho e a vontade que as coisas sejam dentro da lei, e também para os funcionários terceirizados, dessa representatividade que você tem aí dentro das empresas que trabalham com eletricidade. Com toda certeza, Jorge. Já sou muito grato a você, ao seu programa, né, aos ouvintes, né, em especial aos ouvintes da nossa terra querida, né, que a gente aprendeu a amar, né. Nós passamos 10 anos em Sobral, mas nós voltamos depois, aqui em 2000, no ano de 2000, eu voltei para voltar a trabalhar, né, aqui. E assim, a gente pede à população que ela some juntamente conosco. Para quê? Para que ela seja mais uma a pressionar as empresas, a tomadora de serviço, que é a Coelce, porque quando a população vai cobrar responsabilidade, ela não cobra da empresa terceirizada, não. Ela vai cobrar da Coelce, que é a tomadora de serviço. Ela que é responsável, né? Ela que é a dona da concessão durante esse período que ela fez, né? Acho que são 30 anos aí a concessão da Coelce com o estado do Ceará, né? E é claro que há situações que ela tem que aprender a se preocupar. E a fiscalização não funciona a rigor, porque se funcionasse a rigor, como era para ser, não tinha esses problemas, porque nós levamos todos esses problemas, Jorge, na hora que a gente detecta o problema com a categoria e a relação dessa categoria, desses trabalhadores com as empresas, nós vamos logo para cima da Coelce. Denunciamos para lá, se não resolver, nós vamos levando para o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, população, nós queremos que você some conosco nesse movimento. A luta dos trabalhadores é uma luta justa, justíssima. Ele já teve paciência demais. A paciência do homem também ela se esgota. Então eles, como tal, eles querem a garantia mínima para ter assim uma dignidade para as suas famílias. Então nós estamos imbuídos dos melhores propósitos. A greve é pacífica, a greve é ordeira. Nós estamos obedecendo todos os trâmites legais. Agora nós não vamos arredar um passo além daquilo que nós temos como propósito, né? Eu não vou colocar quais são todos os pontos, Jorge, porque se a gente fosse enumerar todos os pontos da convenção coletiva, nós ia levar 2 horas de entrevista para a gente pontuar. Mas eu posso garantir que está partindo da premissa que nós temos que garantir pelo menos o que está na convenção e trazer alguma coisa a mais para o trabalhador. É isso que faz com que nós se sintamos satisfeitos. Por quê? Porque nós temos como patamar 2 salários mínimos, né? Você, por exemplo, vou citar até um exemplo, Jorge, e eu concluo. Oferecer um ticket, 65 centavos no ticket, é muita falta de respeito com esse trabalhador. É muita falta de respeito com esse trabalhador. Você se aumentar, são 22 tickets. Eles estão querendo reduzir isso aí para 20. Né, a quantidade de tickets. Só aí vai ter prejuízo de 2. E o camarada que quer oferecer 65 centavos, soma aí e calcula para você ver. Quer dizer, não vai dar, sabe o quê? O camarada somar 4 quilos de arroz aí a R$6, chegar a esse patamar, meu irmão, né? Você pode chegar lá que o cara não vai comprar. O que ele vai repor não vai comprar. E o resto da cesta básica? Que ele vai ter que sustentar a sua família com dignidade. O camarada tem que ter um momento assim também de lazer com sua esposa, com seus filhos. E ele não está tendo porque ele não vai ter essas condições necessárias. E aí é claro que o trabalhador vai refletir diretamente assim nas condições psicológicas dele, que vai desenvolver o seu trabalho. Então, sociedade, contamos com o apoio de vocês. Vocês são fiel da balança. Se tiver sofrendo as consequências, vocês vão cobrar desses órgãos que eu citei aí. Tá certo? A greve é legalíssima, a greve está obedecendo todos os pré-requisitos, a greve vai continuar e nós vamos para cima para fazer o movimento valer e o resultado vir para os trabalhadores. Pronto, esse é o José Timóteo. Eu queria só agradecer pelo convite. Assim que a gente entrou em contato, de imediato o Timóteo se demonstrou interessado para passar as informações e queria também fechar um compromisso com você. Dependendo do resultado, você volte aqui para a gente conversar, ver qual foi realmente o resultado positivo, o que esses trabalhadores ganharam, se valeu a pena, qual o aprendizado. Eu queria deixar esse compromisso fechado com você para esse retorno, dependendo do que aconteça, que seja da melhor forma possível. Só falar aqui que muita gente está comentando aqui, o meu amigo
Evaniel Mesquita, fala meu grande amigo Timóteo, um cidadão de bem. O Tiesco Borges, parabéns, Timóteo. A Expedita Tomás, parabéns, Timóteo. O Josias, parabéns, Timóteo. Carlos Araújo também dá parabéns. E o Fabiano Teixeira também parabeniza o Timóteo por estar representando essa categoria. Muito obrigado. Eu citaria, agradeceria assim de coração todas essas pessoas que têm dado com carinho, né, essa palavra, dizendo que nós somos amigos e como amigos da sociedade nós queremos que vocês somem conosco, né? E eu queria falar especialmente do companheiro Evaniel Mesquita, e eu não falo só dele, né? O companheiro Rafael, que é irmão dele, a família dele que eu aprendi a gostar, né? A família que eu tenho no coração. Acabou se emocionando, acredito, porque é o seguinte, desde de manhã, da parte da manhã à tarde, o Timóteo ele vem nessa luta, não é fácil, é uma luta um pouco até desleal, porque são grandes empresas, o movimento está organizado e o Timóteo está se dedicando ao máximo. Então, os amigos de trabalho, eu queria que valorizasse, apoiasse, estivesse junto com o Timóteo, porque não é fácil, é um movimento muito forte. São muitos funcionários e o Timóteo, quem puder entrar em contato com ele para estar junto, é muito importante. É natural, com a pressão, não é fácil, e a pessoa se desgasta, porque agora são o quê? São 8 horas e 10 minutos da noite, desde da parte da manhã, então a luta não é fácil. Eu até entendo o Timóteo, entendeu? E fico feliz por ele ser um homem itapajaense que está na luta atrás de melhoria para os seus companheiros. É assim, Timóteo? Com certeza, Jorge. 2012 eu faço um resgate, 2012 nós fizemos. Pode ficar à vontade, aqui a gente é nosso canal. 14 dias. 14 dias. A minha emoção, ela deve especificamente ao movimento, porque a gente se emociona porque os trabalhadores, a gente tem no sentimento deles dentro do nosso, né? Mas quando eu falo da família de Evaniel, é porque assim, sabe? São um pessoal muito honesto, pessoal humilde, mas um pessoal assim muito sincero. Bom, então eu não posso deixar de ter essa atenção especial a essa família, né? Essa família não, sabe? Então assim, estamos aqui com tranquilidade, né? Mostrando para o povo que o nosso movimento ele é justíssimo. E nós não vamos abrir mão de jeito nenhum. 2012 foi 14 dias. Eu não sei quantos dias vai ser esse. Tem começo. Mas o começo tem, mas o fim eu não sei. Pronto, eu quero agradecer aqui o Timóteo. Fiquei muito feliz por receber ele aqui no nosso estúdio Diário de Itapajé. É uma prestação de serviço para a sociedade, informar o que é que está acontecendo. Também, se você puder compartilhar, depois compartilha, vai ficar na plataforma. Só lembrando que amanhã eu converso com Lucila Silva no Bate-Papo Entre Amigos. E na quinta-feira, a Jaqueline Torres, no Conversa Afiada, vai entrevistar o vice-prefeito da chapa da Estelinha, o Herberson, ele que é filho do pastor Francisco, vai estar aqui no nosso estúdio conversando com o Jaqueline Torres no Conversa Afiada. Quero agradecer a todo mundo e foi um prazer estar com a audiência de vocês. Agradecer aqui também o Timóteo, que está com a sua esposa, que está sempre junto, e vamos torcer que acabe tudo bem, tudo numa boa, fique bom para os contratantes e para os funcionários e para o sindicato. Um abraço a todos e quer alguma consideração? Quer finalizar? Pode ficar à vontade. Só dizer assim, a minha esposa tem demonstrado aí disposição, viu? Que bom. Tem demonstrado disposição de luta junto com a gente, então a gente se sente mais fortalecido. A casa que tem uma grande mulher, tem um grande homem, né? Com toda certeza, é a palavra de Deus que diz, né? Então a gente estamos aí tranquilo, eu sou muito grato a você, Jorge, e o compromisso está firmado. Pronto, o nosso objetivo é só levar informação com seriedade para os nossos itapajaenses. Pronto, tudo que vier nós temos transparência em repassar para a sociedade como um todo. Né? Mas esperamos que nós tenhamos a vitória que os trabalhadores merecem. Porque toda conquista, mesmo sendo pequena, é válida, né? Com toda certeza. Mas queremos ter uma conquista um pouquinho maior. Pronto. Que esse é o nosso objetivo. Recebendo o Timóteo, esse cara aqui de fibra, que está aí demonstrando garra nesse primeiro dia, que começou hoje, né? Dessa greve, que tomara que dê tudo bom para todo mundo, para o sindicato, para os funcionários e para as empresas também. Agradecer a todo mundo. Agora de verdade, até amanhã, se Deus quiser.
Diário de Itapajé, notícia e informações em primeira mão. Tudo o que acontece em Itapajé e na região, você confere no Diário de Itapajé. Política, esporte, entretenimento. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, @Diário de Itapajé. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, Diário de Itapajé. Quer mandar sugestões ou quer divulgar sua marca aqui? Entre em contato com nossa produção pelo WhatsApp 992750606 ou 9922